as 7 lições da psicologia que ninguém nunca te contou. Por intuição, nós sabemos muitas lições da psicologia. Outras, nossos pais ou nossos professores nos ensinaram. Sabemos, por exemplo, que ao elogiarmos alguma ação feita por alguém, essa pessoa tende a repetir a ação que foi elogiada. Isso é estudado pelo behaviorismo. Sabemos também que ao ganharmos algo, temos a tendência de retribuir, algo que as empresas usam bastante e que também fazemos quando pagamos aquela primeira rodada de bebida ou comida. Porém, existem algumas lições que não são nos ensinadas, mas que poderiam melhorar muito a forma como enxergamos a nós mesmos e o mundo. Hoje, vamos ver 7 lições da psicologia que ninguém nunca te ensinou. 1. Dissonância cognitiva. Todos nós temos nossos valores e crenças, porém, podemos ter comportamentos que contradizem esses valores e crenças. Um bom exemplo é o de pessoas que pensam que todas as pessoas ricas são más e que todo o excesso de dinheiro deveria ser distribuído. Porém, elas são filhas de grandes empresários e recebem um cartão de crédito sem limites. Em um ponto, elas dizem querer mudar o mundo para melhor e fazem trabalhos voluntários, como trabalhos em hospitais, mas por outro lado, gastam com o cartão de crédito do pai mais do que o salário da maioria da população. Isso cria um desconforto enorme na pessoa, que ou vai precisar parar com a contradição, ou vai ter que reajustar seus valores e crenças para abarcar esse seu comportamento. 2. O viés da disponibilidade. Sabe aquele momento que você compra uma roupa com uma cor diferente e começa a reparar que um monte de gente também comprou? Ou que você acaba de comprar seu carro e do dia para a noite parece que esse modelo de carro se multiplicou na sua cidade? O que acontece é que recebemos milhares de estímulos durante o dia. Nosso cérebro faz um papel ao filtrar toda essa informação. Porém, o método de filtragem dele é pelo que vimos ou aprendemos mais recentemente, e é por isso que enxergamos o mundo de acordo com as nossas últimas experiências, que vemos roupas e carros iguais aos nossos, e se formos nos aprofundar mais, que enxergamos o mundo somente de acordo com algumas ideias preconcebidas. 3. O efeito nocebo. Você já deve ter ouvido falar sobre o efeito placebo, que acontece quando alguém toma um remédio feito de açúcar, acreditando ser para curar sua dor de cabeça, por exemplo. E ao tomar esse remédio dito falso, simplesmente cura o paciente. Agora, o contrário também pode acontecer, e que é chamado de efeito nocebo. O médico pode dar a alguém esse mesmo remédio de açúcar, dizendo que ao tomar, você poderá ter náuseas ou tonturas como efeitos colaterais. E ao tomar o remédio, isso realmente acontece, mesmo que o remédio não tenha nada além de açúcar. Tanto o placebo quanto o nocebo demonstram o poder da autossugestão. Isso provoca alterações no nosso comportamento e passamos a ver e sentir coisas que podem não existir, mas que causam o mesmo efeito. É o remédio de açúcar que cura, a forma com que você enxerga o seu futuro e até as suas crenças. A partir do momento que você acredita, a coisa começa a existir em sua cabeça e talvez até funcione mesmo. 4. Exposição prolongada. Já ouviu a expressão de que uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade? Isso é, de fato, um erro. Uma mentira sempre será uma mentira. Porém, dentro de nossas cabeças, as engrenagens funcionam de outra maneira. Ao nos expormos incessantemente a alguma coisa, começamos a acreditar naquilo. Isso pode ser usado com um objetivo negativo, como de contar mentiras dentro da ideologia de um governo insano, ou também para algo positivo, como para gostar de alguma comida. A mera exposição prolongada a algo nos faz gostarmos mais dela. 5. Efeito âncora. Talvez você saiba a base de preço desse sapato, mas por acaso você sabe quanto custa esse equipamento de musculação? Se você não for dono de uma academia ou não esteja montando uma em sua casa, provavelmente você vai errar o preço desse equipamento. Pensamos saber exatamente o preço das coisas, mas para a maioria das coisas somos totalmente cegos. Nós precisamos de um conhecimento âncora, e é aqui que entram os vendedores e até as pessoas de beleza mediana. Em uma loja de sapatos, por exemplo, os sapatos mais caros estarão mais à vista, não para serem vendidos, mas sim
para ancorar o valor dos outros sapatos em um preço mais alto. Ao saber que determinado sapato custa R$700, você fica mais inclinado a gastar 300 em algum, mesmo que o preço deles na verdade fosse de 150. O mesmo ocorre com o nível de beleza. Se você está ao lado de outra pessoa bonita, sua beleza não será notada. Já o contrário disso pode ser usado com maestria. Ao sair com suas amigas mais feias, você automaticamente ficará mais bonita aos olhos alheios. 6. O princípio 80-20. Esse princípio nos diz que 80% dos resultados vem de apenas 20% dos esforços, ou seja, que 80% dos seus resultados no trabalho vem de 20% do seu tempo de trabalho, que 80% do conteúdo importante de um livro está em 20% dele, ou que 80% do quanto sua família diz estar satisfeita com você vem somente de 20% das suas ações. Esse é um princípio de foco, de melhoria da produtividade. A pergunta que sempre precisa ser feita é essa: onde estão as coisas mais importantes que posso fazer hoje e que garantem a maior parte dos meus resultados? E 7. O princípio da atração pela similaridade. Uma pergunta intrigante é a de como nosso cérebro determina se gostamos ou não de determinada pessoa. E o que a psicologia nos diz é que nos sentimos atraídos por pessoas que são parecidas com nós mesmos, seja pela aparência física, pelo seu temperamento ou somente por ter nascido na mesma cidade ou região. É por isso que já disse em um dos meus vídeos para sermos como um camaleão, que muda sua cor de acordo com o ambiente que está. Da mesma forma, se quisermos fazer com que as pessoas gostem da gente, precisamos nos parecer com o jeito delas. Isso pode até parecer falsidade, mas é uma das formas mais incríveis de se gerar conexão com outra pessoa. E essas foram as 7 lições da psicologia que ninguém nunca te contou.